walking in this place, I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, you're turning lives around. I worship you, oh, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. I know. You're the waymaker. That is who you are. Yes, it is. Oh, that is who you are. Então, muito bom dia a todos. Dentro de momentos estamos já a começar o nosso culto online. Então, aproveitar estes últimos momentos para partilhar este direto. Podem criar grupos de visualização, podem pôr comentários de onde estão a assistir. Convidem outros amigos para que possam ouvir também a mensagem da salvação da parte de Deus. Então, mais uma vez, bom dia. Vamos iniciar então mais um culto online da Segunda Igreja Batista do Barreiro. As nossas instalações estão situadas na Rua Teresa Borges, número 24A, mesmo nas traseiras do shopping, via Europa. E todos os domingos estamos aqui a transmitir uma mensagem de esperança de Deus para ti. O medo faz parte da vida humana. Ele revela a nossa limitação e fragilidade. Nós não somos autossuficientes.
Nós não temos recursos em nós mesmos para superar todas as adversidades que podem vir sobre as nossas vidas. A pandemia do coronavírus continua a alarmar o mundo em que nós vivemos. Continua a abalar as nações e deixar os povos vulneráveis. Precisamos realmente administrar os temores que nós temos nos nossos corações. Onde encontrar ajuda? Como podemos aquietar a nossa alma aflita? O medo atormenta e oprime. O medo tira os nossos olhos de Deus e coloca-os nas circunstâncias. O medo revela uma pequena fé, enfraquece o amor e escurece a esperança. Como podemos vencer o medo? Em primeiro lugar, vencemos o medo quando temos a consciência de que Deus está no pleno controle de todas as coisas. Nada apanha Deus de surpresa, nem qualquer situação escapa ao seu conhecimento. Ele vê tudo, ele conhece todas as coisas e sonda todas as coisas. Ele está assentado no trono, ele tem as rédeas da história na sua mão, ele continua no controle de todas as situações, inclusive desta pandemia que assusta a humanidade. Mesmo quando não sabemos o que fazer, ele controla e dirige os acontecimentos. Mesmo quando os homens entram em pânico, ele permanece imperturbável no seu governo. Deus não apenas está no controle, mas ele continua a trabalhar na vida daqueles que nele esperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em segundo lugar, vencemos o medo quando temos a plena convicção que Deus é o nosso refúgio. O facto de Deus estar no controle não significa que a adversidade não chega às nossas vidas. Faz parte da escola de Deus para conosco. Nós temos de lidar com situações adversas. As tempestades vêm, mas elas vêm não para nos destruir, mas para tonificar os músculos da nossa alma. Nas tribulações, desenvolvemos a paciência triunfadora e, através desta paciência, temos umas experiências com Deus e saímos mais fortes das provas. Como o ouro lançado ao fogo, percebemos que o fogo da prova só vai queimar as escórias. Saímos da fornalha de Deus mais puros e mais preciosos aos seus olhos. Em sobrevindo o temor, devemos confiar em Deus. Deus vem o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio. Debaixo das suas asas nós encontraremos proteção dos perigos que ameaçam as nossas vidas. Deus é muito maior do que os problemas que nos afligem. O que nos ameaça está rigorosamente debaixo do controle de Deus. Se Ele está conosco, mesmo que andemos debaixo do vale da sombra da morte, nós não temos que temer. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Não subcarregues o teu coração com o medo. Este fardo é pesado demais para carregar. Lança sobre o Senhor toda a tua ansiedade. Deixa aos pés do Senhor os teus temores. Entrega, confia e descansa em Deus. Ele é poderoso para cuidar de ti, agora e sempre. O primeiro hino que vamos cantar é o hino Ebenezer. E dia após dia nós podemos ver a misericórdia e o amor de Deus sobre as nossas vidas. Ele é a fonte de toda a bênção. E apesar de toda a situação que estamos a atravessar neste momento, nós podemos dizer Ebenezer. Esta palavra significa até aqui nos ajudou o Senhor.
Vamos esta manhã fazer uma leitura bíblica no Salmo 36. Salmo 36. E diz assim as Escrituras: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até às nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calco o pé da insolência, nem me repio a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade. Estão derruídos e já não podem levantar-se. O Salmo 36 foi escrito pelo rei Davi. Aqui nos primeiros 4 versículos que nós lemos, há aqui um contraste entre aqueles que não conhecem a Deus, que são chamados de ímpios, aqui no Salmo, e aqueles que têm o conhecimento de Deus e andam com Deus. Depois de eu fazer este contraste nos primeiros 4 versículos, eu realmente começo a fazer uma descrição eloquente de alguns dos atributos de Deus. Eu estou encantado com a benignidade de Deus, vemos isso no versículo 5. Eu falo da fidelidade também de Deus, também no mesmo versículo 5. No versículo 6 eu falo da justiça de Deus e também falo no mesmo versículo acerca dos juízos de Deus. Em primeiro lugar, no versículo 5, diz que a benignidade de Deus chega até aos céus. Deus é bondoso, é benigno, Ele sempre trabalha para o nosso bem. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, mas consoante a sua bondade. Assim como Ele mesmo é elevado, também é elevada a sua benignidade para conosco. Versículo 7 mostra também que a benignidade de Deus, ela é preciosa. E por isso os filhos dos homens podem correr para debaixo das suas asas na hora da tempestade. Por isso os pecadores podem encontrar perdão e descanso à sombra das suas asas. Porque Deus é bondoso, porque Ele é benigno. Aqueles que têm comunhão com Ele e habitam na sua casa, fartam-se da abundância da sua casa. Versículo 8 diz que ali Deus dá-lhes de beber das torrentes das suas delícias. O versículo 5 fala acerca da fidelidade de Deus e diz que a fidelidade de Deus chega até às nuvens. Deus é fiel a si mesmo, às suas promessas e ao seu povo. A sua palavra não pode falhar. Nenhuma das suas promessas jamais caiu por terra. O que Ele promete, Ele irá cumprir. Aquilo que Ele faz, ninguém pode desfazer. A nossa salvação está firmada na fidelidade de Deus. A nossa segurança está ancorada em quem Deus é e naquilo que Ele promete através da sua palavra. A sua fidelidade chega até às nuvens.
Deus é absolutamente confiável. A sua reputação jamais será abalada. O seu caráter jamais sofreu variação. Ele é o mesmo para sempre, o mesmo benigno e fiel. Versículo 6 diz que a tua justiça é como as montanhas. As montanhas é símbolo daquilo que é estável, daquilo que não pode ser abalado pelos homens. Deus é justo e a sua justiça é imperturbavelmente sólida. Ninguém pode arrancá-la ou transportá-la. Deus é justo no seu ser, nos seus decretos e nas suas obras. Em quarto lugar, eu falo dos juízos de Deus no versículo 6, que são como um abismo profundo. Por mais que seja peregrina a inteligência humana e por mais que seja robusto o seu conhecimento, nenhum homem jamais conseguiu penetrar nos juízos divinos. Ninguém consegue conhecer as profundezas dos juízos divinos. Deus é infinitamente maior do que aquilo que o homem pode compreender. Os seus juízos são inescrutáveis, os seus pensamentos são demasiado profundos. Mas conhecer a Deus é viver debaixo das suas asas, estar debaixo da sombra das suas asas, é fartar-se da abundância da sua casa, é beber das torrentes das suas delícias e abastecer-se do manancial da vida. Vamos orar esta manhã. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és um Deus fiel, um Deus que cumpre as Suas promessas nas nossas vidas. Obrigado porque Tu és um Deus bondoso, um Deus que tem um cuidado especial por cada um de nós que somos Teus filhos. Obrigado pelos Teus decretos, pelos Teus juízos e obrigado também porque em cada hora das nossas vidas Tu estás pronto a sustentar-nos. Pedimos esta manhã que Tu possas falar aos nossos corações. Pedimos esta manhã que Tu possas cuidar de cada lar. Pedimos em especial pela Camilinha, que Tu possas confortar o seu coração esta manhã, que ela possa sentir a Tua paz, que excede todo o entendimento. Fala às nossas vidas, que nós possamos estar atentos à Tua voz e que a Tua voz possa provocar as mudanças necessárias que precisamos fazer nos nossos corações. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um coro. Este coro é Serdente Deserto. Podem vir as tempestades, as dificuldades podem surgir, mas mesmo atravessando os desertos, por mais ardentes que os sejam, Deus continua a conduzir as nossas vidas e um dia nós estaremos para sempre, por toda a eternidade, com Ele no céu. Serdente Deserto. Ele encontrou confiança.
Esta manhã vamos ouvir a palavra de Deus através do Walter Diniz. Vamos ter ouvidos atentos e vamos aplicar aquilo que Deus quer para cada um de nós. Para poder abrir a palavra de Deus. E sem mais demoras, eu gostaria de convidar-vos a todos a abrir as suas Bíblias, todos aqueles que puderem, no Evangelho segundo São Marcos. Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 5. Vai ser o texto que nós vamos estudar no dia de hoje. Eu gosto muito do Evangelho de São Marcos, porque nós aqui neste livro nós vemos o Senhor Jesus em ação. O Senhor não para, o Senhor continua a fazer coisas extraordinárias. O Senhor está envolvido na vida de pessoas. Hoje vamos ver o Senhor envolvido na vida de Jairo e de uma mulher enferma. Então eu convido a abrir as suas Bíblias, como já disse, no livro segundo São Marcos, no capítulo 5, e peço por favor que me acompanhem na leitura a partir do versículo 21. Diz a palavra de Deus em São Marcos capítulo 5, versículo 21, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto ao mar, e eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, instantemente lhe suplicou: a minha filha está quase a morrer, a minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. No versículo 24 diz: e Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Vamos conhecer um pouco mais sobre este senhor, sobre Jairo. Jairo era o principal da sinagoga, era o chefe administrativo da sinagoga. Ele era um dos homens mais importantes e mais respeitados na sua comunidade. Ele era da alta sociedade, não era um tipo de pessoa que se iria misturar com o povo ou com outras pessoas de classe inferior. Não era o tipo de pessoa que se prostraria perante os outros. E por isso mesmo, provavelmente, a multidão deverá ter ficado estupefacta quando ver Jairo chegar diante de Jesus de Nazaré, e ajoelha-se perante o Senhor Jesus. Jairo crê firmemente que se Jesus for com ele impor as mãos sobre a sua filha se sarará, se salvará e viverá. Alguns aspectos sobre esta situação de Jairo. Vemos que a sua filha estava quase à morte. Provavelmente Jairo já tinha procurado outras soluções e não tinha encontrado nenhuma solução para salvar a sua filha. Apenas restava Jesus. E a verdade é que o sofrimento de Jairo levou aos pés de Jesus. E o sofrimento muitas vezes abre o nosso caminho para Jesus. Muitas vezes também Deus permite-nos passar pelo vale da sombra da morte, para que possamos dizer: o Senhor é o meu pastor. Em segundo lugar, nós vemos, enquanto a Jairo, que o desespero de Jairo levou a transpor as barreiras e ir a Jesus. Já não importava o que os outros iriam pensar. Já não havia nenhum problema em humilhar-se perante Jesus. Teria que fazer algo para salvar a sua filha. Então Jairo chega diante de Jesus, ajoelha-se com fé. E a fé de Jairo foi crescendo no solo da espera e foi duramente testada nos episódios que nós vamos ver mais adiante. Peço por favor que sigam a leitura comigo, agora a partir do versículo 25. Diz assim, no versículo 25 de Marcos capítulo 5 diz: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada.
e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, vendo-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem lhe fizera isto. Versículo 33 diz: então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele, Jesus Cristo, lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Imaginemos aqui esta situação. Jairo, desesperado, vai ter com Jesus, passa várias barreiras, ajoelha-se diante de Jesus, consegue a atenção de Jesus, porque a sua filha estava quase a morrer. Tendo a atenção de Jesus, consegue fazer com que Jesus esteja disponível para ir com ele, ter a sua casa para salvar a sua filha. Agora, de repente, acontece algo improvável. Uma mulher vai ter com Jesus e para Jesus. Enquanto Jesus parava para atender esta mulher hemorrágica, Jairo seguramente vivia um inferno. Jairo deve ter ficado aflito quando Jesus interrompe a caminhada para a sua casa para atender esta mulher anónima no meio da multidão. A verdade é que a situação de Jairo requeria urgência. Ele não podia esperar. A sua filha estava quase a morrer, não podia esperar mais. Jesus não estava a tratar apenas da mulher enferma, mas também a realidade é que nesta situação Jesus estava a tratar de Jairo. A demora de Jesus é pedagógica na vida de Jairo. Jesus decide deixar Jairo à espera. Jairo tinha que esperar, porque agora Jesus ia tomar atenção sobre esta mulher. Conheçamos um pouco mais sobre esta mulher. Ela ilustra claramente a condição geral da humanidade. A Bíblia nos mostra, no versículo 25, que esta mulher há 12 anos que sofria desta doença. Ela tinha constantes hemorragia. Provavelmente por causa destas hemorragias, ela tinha uma anemia grave. Era uma mulher que tinha um sofrimento prolongado. Aquela mulher hemorrágica, com esta hemorragia, buscou a cura durante 12 longos anos. Foi um tempo de busca e de esperança frustrada. Provavelmente alguns que estão a ouvir neste momento esta mensagem se identificam perfeitamente com o sofrimento e a condição desta mulher. Talvez devido a uma doença prolongada, ou talvez porque há anos que buscam, que procuram uma resposta que tarda em chegar. É importante referir que a dor e o sofrimento não faziam parte do desenho original de Deus para o ser humano, para a humanidade. A verdade é que, em determinado momento, no Jardim do Éden, o homem decidiu seguir o seu caminho, porque Deus dá a liberdade ao homem para seguir o seu caminho. E o homem apartou-se de Deus e saiu do Jardim do Éden. E a partir deste momento, todo o homem que foi nascendo, que foi vivendo, ficaram condenados ao pecado, à dor e ao sofrimento. Esta era a realidade desta mulher e seguramente é a realidade de muitos que estão neste momento a ouvir. A vida desta mulher seguramente terá muito que ensinar-nos. Então, é uma mulher que tinha um sofrimento prolongado. Há 12 anos que estava nesta condição. Mas também era uma mulher que sofria sem esperança. Diz a palavra de Deus que esta mulher gastou tudo quanto tinha. Diz que ela foi a vários médicos. Era uma mulher batalhadora, incansável, na busca de uma solução para a sua vida. Diz a palavra de Deus que, contudo, apesar de todos os seus esforços, perdeu não somente o seu dinheiro, mas também progressivamente a sua saúde. Pouco a pouco,
ela foi morrendo e ela sabia que o seu destino seria esse. As suas soluções, tal como as nossas, sempre nos levam a portas fechadas. E Jesus Cristo disse, e graças a Deus por estas palavras, em João capítulo 10, versículo 9, disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então vemos que esta mulher tinha um sofrimento prolongado, esta mulher sofria sem esperança, mas também esta mulher sofria pela separação, porque perante a lei, esta mulher era considerada imunda. Ela estava separada da sua família, ela não podia conviver com a sua família. 12 longos anos sem poder abraçar a nenhum dos seus familiares. Mas também por causa da sua doença, ela não podia viver normalmente em sociedade. Ela não podia relacionar-se com as pessoas. Ela tinha que estar fora da cidade. E uma parte, esta mulher nem deveria estar junto a esta multidão, nem deveria seguir a Cristo. Ela estava separada da sua família, ela estava separada da sociedade, mas também ela sofria uma separação religiosa. Ela não podia entrar no templo, ela não podia adorar e cerimonialmente ela estava separada de Deus, era uma impura. A situação desta mulher ilustra claramente as consequências do pecado, porque o pecado sempre separa. A palavra de Deus diz, porquanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós somos pecadores, não somente porque no Éden foi tomada a decisão de sair do jardim e a partir daquele momento todos nascem pecadores, mas nós somos pecadores porque todos pecaram e todos nós pecamos. E em Romanos 3:23 diz... em Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte, é a separação eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas apesar desta triste realidade, diz a palavra de Deus que ela foi ter com Jesus. No versículo 27 diz: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dela, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Diz que Jesus tocou-lhe, diz que esta mulher tocou as vestes de Jesus ao ouvir falar da fama de Jesus. Eu gostaria de destacar algumas lições espirituais que esta mulher nos pode ensinar. 3 lições espirituais que esta mulher nos pode ensinar. Em primeiro lugar, a primeira lição é que os nossos problemas não apenas nos afligem, eles nos levam aos pés de Jesus. Os nossos problemas não apenas nos afligem, os nossos problemas também nos levam aos pés de Jesus. Esta mulher tinha todas as razões para não acreditar que poderia voltar a ter uma vida normal. Ela, em primeiro lugar, tinha consciência da sua condição. Ela tinha consciência da sua condição. Ela ouviu falar de Jesus. Ela depositou a sua fé em Jesus. Porque diz a palavra de Deus que ela acreditou profundamente que Jesus poderia salvar. Se eu apenas tocar nas suas vestes, Ele me poderá salvar, Ele me poderá curar. Mas vemos também que ela foi ao encontro de Jesus. Ela não somente acreditou, ela foi atrás, ela buscou uma solução. Diz a palavra de Deus que ela tocou em Jesus. E eu acredito que não foi simplesmente tocar em Jesus, procurou como Jesus deixou-se tocar. Porque a palavra de Deus diz, quando nós buscamos a Deus de verdade, nós buscamos a Jesus de verdade, nós conseguimos achá-lo, se o buscarmos com todo o nosso coração, não é? E Jesus trata-nos de uma forma pessoal.
Então, vemos que os nossos problemas não apenas nos afligem, eles nos levam também aos pés de Jesus. Esta mulher tinha consciência da sua condição, assim como nós também devemos ter consciência da nossa condição e do nosso pecado. Esta mulher ouviu falar de Jesus. Do mesmo modo, nós devemos recordar o que diz a palavra de Deus, que diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Mas esta mulher também depositou a sua fé em Jesus. Ela acreditou que somente Jesus a poderia salvar. E a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário, ou seja, é indispensável, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam. E se realmente eu acredito e for atrás dele, eu terei a recompensa, eu encontrarei e verei a Deus atuar na minha vida. E foi exatamente o que aconteceu na vida desta mulher. E quando esta mulher encontrou a Jesus, acreditou a Jesus, encontrou Jesus, Jesus deixou que esta mulher lhe tocasse. E é interessante, no versículo 32, Jesus pergunta: a quem me tocou? Vimos que Jesus trata esta mulher de forma muito pessoal. Havia uma multidão, mas Jesus sentiu o toque daquela mulher. Sabem porque Jesus diz em João capítulo 6 que o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se eu e tu chegamos diante de Jesus em fé e queremos tocá-lo, mesmo que estejam muitos ao redor, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então realmente os problemas que estás a passar neste momento é uma grande oportunidade para que possas chegar aos pés de Jesus, porque os nossos problemas não apenas nos afligem, eles também nos levam aos pés de Jesus. Mas em segundo lugar, uma segunda lição importante é quando os nossos problemas parecem insolúveis, sem solução, ainda podemos ter esperança. Quando os nossos problemas parecem insolúveis, ainda poderemos ter esperança. Quantas e quantas pessoas neste mundo não encontram respostas para os seus problemas? Quantas e quantas pessoas não encontram o destino para o seu caminho? Quantas e quantas pessoas não encontram sentido para as suas vidas? E apesar de terem tudo, sempre têm a sensação de que falta algo. Falta alguma coisa. Sabes o que é que falta? Falta vida. Falta o principal. Falta vida, a vida de Cristo em nós. Em João, capítulo 11, no versículo 25, diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a verdade é que todo homem tem um vazio no seu coração. E este vazio que tem no seu coração é do tamanho de Deus. E apenas Jesus poderá encher este vazio. Tens sentido este vazio? A solução é Jesus. Apenas Jesus poderá encher este vazio. 12 longos anos procurando uma solução e, num instante, Jesus
a curou. E a verdade é que Deus, através de Cristo, quer sarar as nossas almas e quer transformar as nossas vidas. E Jesus Cristo pode transformar as nossas vidas. Em Romanos capítulo 10, versículos 9 a 11, diz que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Todo aquele que nele crer não será confundido. Tens fé em Cristo Jesus? Estás arrependido dos teus pecados? Crês que Ele morreu e ressuscitou pelos teus pecados? Então hoje mesmo podes vir a Cristo, podes pedir a Cristo que limpe a tua vida e entre em teu coração, concedendo-te deste modo a vida eterna, a vida de Cristo. Então, nós estamos aqui a ver algumas lições que esta mulher nos dá. Em primeiro lugar, os nossos problemas não apenas nos afligem, eles também nos levam aos pés de Jesus. Em segundo lugar, quando os nossos problemas parecem insolúveis, ainda podemos ter esperança. E a esperança em Cristo Jesus. E em terceiro lugar, os que tocam em Jesus são conhecidos por Ele. No versículo 30, vemos que Jesus disse: quem me tocou? Quem me tocou? Havia uma multidão à volta e Jesus diz: quem me tocou? A verdade é que podes ser uma pessoa desconhecida para a multidão, mas para Jesus não és uma pessoa desconhecida. Se tu hoje chegas aos pés de Jesus, Jesus vai saber quem tu és, vai conhecer a tua necessidade e Jesus vai salvar a tua vida. Mas é importante que chegues diante dele com o coração arrependido, com fé nele e creias que ele pode salvar a tua vida. E creias que ele pode salvar a tua vida. E nesta circunstância, nesse momento, diz aqui no versículo 34 que ele lhe disse, Jesus Cristo disse a esta mulher: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste teu mal. E no versículo 35 diz: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu. Porque é que ainda incomodas o mestre? Lembram-se, logo no princípio da história, Jesus vinha caminhar com Jairo e esta mulher interrompe a Jesus. E Jesus presta atenção a esta mulher e Jairo está ali em espera. Imaginem que de repente chega alguém e diz: porque é que ainda incomodas o mestre? A tua filha já morreu. Imaginem o coração de Jairo. A ocasião para a cura já tinha passado. Não havia mais necessidade da presença do mestre. Já imaginaste qual será a sensação de estar a caminhar com Cristo no meio da urgência e ver Cristo parar para salvar outra pessoa e neste interim olhamos para o relógio e a minha filha morreu? Será que Jesus não sabia? A verdade é que temos sempre tendência a focar-nos nas circunstâncias e não na pessoa de Cristo. E realmente Cristo aqui tem uma palavra muito especial para Jairo. E não somente para Jairo, mas para a vida de cada um de nós. E no versículo 36 diz: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, a Jairo, disse-lhe:
não temas, mas crê somente. Mas como? Nunca ninguém ressuscitou, nunca ninguém voltou a viver. Como é que Cristo quer que eu não tema e creia somente? É a vida da minha filha. O que é que eu posso fazer? Algumas vezes parece que Jesus Cristo está atrasado. E algumas vezes parece que Jesus Cristo apenas está focado na vida dos outros. E nós vamos com Cristo e Jesus Cristo faz milagre na vida dos outros. E a nossa vida permanece tal qual está. E parece que a bênção é só para os outros. E nós somos fiéis e acompanhamos a Jesus, mas parece que tudo se vai desmoronando à nossa volta. Não creias, crê somente. E a verdade é que Jairo tinha que entender que nada apanha Jesus de surpresa. Nada é uma surpresa para o Senhor Jesus Cristo. E a espera é pedagógica para a vida de Jairo, para a minha vida e seguramente também para a sua vida. E os imprevistos dos homens não frustram os propósitos divinos. Os propósitos, os impossíveis dos homens são possíveis para Ele, porque para Deus tudo é possível. Quando Ele parece atrasado, é porque Ele está a fazer algo melhor e algo maior na vida dos seus filhos. Temos sempre que voltar às Escrituras quando estamos desesperados, quando parece que Jesus está atrasado. Em Romanos capítulo 8, no versículo 28, diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então vamos ver algumas lições que Jairo aprendeu, algumas lições segundo Hernández Dias Lopes. Diz o seguinte: a primeira lição é que quando Jesus vai conosco, podemos ter a certeza que Ele se importa com a nossa dor. Quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Quando Jesus vai conosco, a espera é sempre pedagógica. Quando Jesus vai conosco, não precisamos de temer as más notícias. Quando Jesus vai conosco, não precisamos de nos impressionar com os sinais da morte. Quando Jesus vai conosco, até a morte não tem a última palavra. Quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra. Quando Jesus vai conosco, o choro de morte é transformado em alegria de vida. Quando Jesus vai conosco, o choro de morte é transformado em alegria de vida. Vejamos então o que aconteceu nesta circunstância em Jairo. Na vida de Jairo, no versículo 36, diz o seguinte: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, mas crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço dos que choravam e os que prateavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrando onde ela estava, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse e mandou-lhes que dessem de comer a menina. Quando Jesus está conosco, quando Jesus vai conosco, os milagres acontecem. Os milagres
acontecem. Querido irmão, querida irmã, não sei qual é a circunstância que está a passar neste momento na sua vida. E provavelmente o irmão não sabe o que está a acontecer na minha vida. Mas o mais importante não são as circunstâncias. O mais importante é a pessoa que vai connosco através das circunstâncias. E já estamos a terminar. Hoje demos um passeio com Jesus e vimos a forma como Ele transformou vidas. E seguramente Jesus quer fazer o mesmo comigo e contigo. Talvez Jesus Cristo quer fazer o mesmo o que fez na vida de Jairo, que ilustra a vida do crente. Talvez precisamos deixar a nossa posição, o nosso comodismo, a nossa religiosidade e voltar a ajoelhar-nos diante de Deus e renovar o nosso compromisso com o Senhor. Talvez devemos recordar-nos de 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, o Senhor, em tempo oportuno, vos exalte. Em tempo oportuno, à espera, vos exalte. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, todos os vossos impossíveis. Porque Ele, não eu, Ele tem cuidado de vós. Mas talvez alguns de nós temos que olhar para este episódio pelos olhos desta mulher doente, que ilustra aquela pessoa que ainda não conhece Jesus e que encontra Jesus pela primeira vez. Se precisamos correr para os braços de Cristo pela fé, porque a Bíblia é clara. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia também diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário, é indispensável que aquela pessoa que se quer aproximar de Deus, que corre para os pés de Jesus, que quer tocar em Jesus, que quer ser salva por Jesus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele tem poder para salvar aqueles que o buscam. Crês tu em Jesus? Crês no poder de Jesus? Tens tu fé em Jesus? A Bíblia mostra-nos. Apenas tens que te arrepender dos teus pecados, olhar para Jesus, reconhecer que Ele veio, que Ele morreu e ressuscitou pelos teus pecados, assim como pelos meus pecados. Pelos teus pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E crer que Ele tem poder para salvar. Então hoje mesmo podes pedir ali na tua casa, no silêncio do teu coração, dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu arrependo-me do meu pecado, eu peço perdão pelo meu pecado. Eu creio em Ti, eu creio que Tu podes salvar a minha vida. Vem Jesus, salva-me. Entra no meu coração, eu creio que Tu me podes salvar. E sabes, tu hoje pediste a Jesus por fé de verdade no teu coração. A Bíblia nos diz, nos mostra que aquele vazio que tinhas no teu coração está cheio de vida, de vida de Cristo no nosso coração. E a Bíblia diz que já não há condenação. Já não há condenação para aqueles que têm a Cristo Jesus no seu coração. Mas se quiseres saber mais enquanto a isso, não hesites. Fala connosco, manda um e-mail, deixa um comentário. Teremos todo o gosto em poder esclarecer-te
explicar-te mais sobre a maravilhosa salvação que é em Cristo Jesus. Muito obrigado pela atenção e que Deus nos abençoe a todos. Muito bom domingo. Obrigado. Vamos então orar. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos porque há esperança em Jesus. Obrigado porque tu vieste este mundo morrer naquela cruz pelos nossos pecados. E tu podes dar vida e vida eterna àqueles que depositam a fé em ti, ó Pai. Tu conheces o coração de cada pessoa que está a ouvir-nos esta manhã. Se ainda não tem esta esperança de ter Jesus, se não viu ainda os seus pecados sendo perdoados em Cristo, que hoje mesmo possa vir a Jesus, arrepender-se dos seus pecados, depositar a fé no sacrifício que Jesus fez ali naquela cruz, e assim possa encontrar a esperança do céu, a vida eterna que há em ti, que hoje possa haver alegria no céu por mais um pecador que se arrepende. Trabalhe em cada coração e que ninguém perca esta oportunidade de encontrar a Cristo como seu Salvador e possa ter a certeza que um dia vai estar por toda a eternidade com Ele no céu. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Esta manhã vamos ainda terminar o nosso culto com o coro Sossegarei. Nós podemos realmente levar os nossos problemas a Jesus. E quando Jesus cuida de nós, nós podemos sossegar o nosso coração, mesmo que estejamos no meio de uma tempestade. Sossegarei. Escondido em ti.
Sossegarei, pois sei que és Deus. Sossegarei, pois sei que és O homem é um ser em conflito, conflito com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Aquilo que o homem mais precisa é de paz, mas não a paz que este mundo oferece, uma paz temporária, mas a paz com Deus. Romanos 5:1, o apóstolo Paulo dizia: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor a Jesus Cristo. O pecado é o maior mal, pois priva-nos do maior bem. O pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado separa o homem de Deus. O homem não consegue obter aquilo que mais precisa, o perdão dos seus pecados. Nenhuma religião pode dar o perdão dos pecados. Mas o Deus ofendido procurou o homem ofensor. Deus mesmo tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo através de Jesus Cristo. O Filho de Deus veio a este mundo como nosso substituto. Sobre ele foram lançadas as nossas iniquidades. Ele carregou o nosso pecado sobre o seu corpo. Ele pagou a nossa dívida. Ele ali naquela cruz, ele obteve o perdão dos nossos pecados. Os que estão em Cristo estão perdoados. Estamos reconciliados com Deus. Não pesa mais sobre nós a dívida que tínhamos para com Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora podemos ter paz com Deus. E paz com Deus não é um sentimento, mas um relacionamento certo com Deus. Aqueles que foram reconciliados com Deus podem experimentar a paz de Deus. E esta paz interior não é apenas uma emoção, mas sobretudo uma pessoa. A nossa paz é Jesus. Aqueles que conhecem Jesus podem cantar mesmo nas noites mais escuras da alma. Aqueles que são salvos por Jesus experimentam uma paz que excede todo o entendimento. E esta paz não é simplesmente a presença de coisas boas ou a ausência de coisas ruins. Esta paz pode coexistir com a dor. Está presente nas tempestades da vida. Sustenta-nos nos vales escuros que temos que atravessar. Esta paz consola-nos nas noites de choro. Já tens a paz com Deus? Os teus pecados já foram perdoados em Cristo? Tens a certeza que o teu nome já foi escrito no livro da vida? Hoje é tempo de conheceres esta paz com Deus. Obrigado por ter estado conosco. Qualquer pergunta que tenha, pode fazer por mensagem privada e terei todo o gosto em responder às suas questões. Todos os domingos, às 10h30, estaremos aqui a transmitir uma mensagem de esperança, uma mensagem vinda de Deus para ti. Esperamos por si. Convide outros para que possam ouvir a voz de Deus. Que Deus realmente o abençoe e guarde durante esta semana.